E aí, galera, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos corrigir uma atividade lá da página 19 sobre os números, sobre os algarismos romanos, lembram? E antes dos algarismos romanos, a gente tinha o exercício 1. Vamos lá, vamos corrigir comigo? Se você acertou, dá aquele super confere, assim, ó. Pode ser com caneta colorida e manda pra Pro. Ó, Pro, acertei tudo, que eu tenho certeza que vocês acertaram. Então, vamos reler comigo o exercício? Leia o texto sobre o período da vida de Tiago e preencha a linha do tempo de acordo com a ordem dos acontecimentos descritos. Em 2016, no terceiro ano, Tiago mudou-se para a cidade de Sobral e foi para uma escola azul. Tudo era muito diferente da escola amarela em que começaram os estudos em Fortaleza, no primeiro ano, há 2 anos. Quando estava no segundo ano, havia outra novidade em sua vida. Seu irmão, Mateus, havia nascido. 1 ano depois da mudança, Tiago já havia habituado à nova escola e até ganhou uma medalha de atletismo. 1 ano depois de ganhar a primeira medalha, Tiago foi representar sua escola em uma competição e ganhou um troféu. Olha que legal! Foi um troféu mesmo que ele ganhou? Isso, e foi um troféu de campeão de salto em distância. Então, o que a gente tinha que fazer? O que aconteceu com o Tiago em 2014? O Tiago, em 2014, começou a estudar. Começou a estudar o quê? Em uma escola, que cor? Amarela. Muito bem. Então, o que aconteceu com o Tiago em 2014 foi isso, correto? Todo mundo conseguiu ver? Se você tiver dificuldade de ler, dá aquela pausa bonitinha aí, confere e olha a sua resposta. Olha certinho para ver se você não comeu a letrinha aí, hein? Se não faltou o C cedilha, ó, para eu estar de olho. Vocês estão com fome na hora de fazer exercício. Esquece de colocar, põe o N no lugar do M. Tô achando que essa quarentena não tá alimentando vocês direito, não. Vamos lá. Depois, o que aconteceu com o Tiago em 2015? O que aconteceu com o Tiago neste ano? O que acontece? Nasceu. Quem nasceu? Seu irmão. Muito bem, como ele chama? Mateus. Muito bem. A Pro colocou Mateus com TH, tá? Mas no livro é sem TH. Pro tá tão acostumada de ter aluno com Mateus com TH. Tá bom? Então, em 2015 nasceu o seu irmão. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí nós temos mais uma parte. Em 2016, o livro já coloca aqui um marco, né? Que foi no terceiro ano que ele se mudou para a cidade de Sobral e nessa época estudou na Escola Azul. Aí em 2017 teve outro acontecimento na vida dele. Qual foi o acontecimento? Ele ganhou o quê? Não foi o troféu. Ele ganhou medalha. Medalha do quê? No atletismo. O atletismo. Ok? Até a Pro tava com fome, viu? Ó, a Pro ia comer esse L aqui. Tá bom? Ganhou medalha no atletismo. Depois, e o que aconteceu com ele em 2018? Em 2018, ele ganhou, aí sim, um troféu. Muito bem. Correto? Em 2018, Tiago ganhou um troféu. Aqui terminamos o exercício 1 da página 19. Depois do exercício 2, escreva os anos em números romanos de acordo com os exemplos. 85 a 8 mais 1 é século, não é 100 ainda, então é século 1. 215 é século 3. 2 mais 1, 3. 430, 4 mais 1, 5. Então, 430, o século é 5. Depois, 650. O século é o quê? 6 mais 1, 7. Ó,
Confere aí com a Pro, ok? Depois o século 120 é o ano 120, o século é 2, ok? Conferiu aí? Vê se tá certinho, hein? Depois o ano 345, o século é 4, galera. Século é assim, não põe um negocinho aqui embaixo nem aqui em cima. Isso aí é só para quando a gente tem depois do 1000, tá bom? Depois eu tenho o século 537, o ano 537, o século é 5 mais 1, 6, né? Lembra que a gente sempre acrescenta um número aqui em cima desse, aí por isso o século 6, tá bom? Porque já começou, né? Se fosse 0, aí tudo bem, seria 5, mas ele já foi pro ano seguinte. Então, aí o ano 742, que século que é, galera? 742, 7 mais 1, 8, século 8, correto? 973, que século é? Século 10, muito bem. 867, 8 mais 1, 9, então século 9, ok? Ó, vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? 867, o próximo século é 1000, o próximo ano é 1075. Quem será que acertou esse? Nossa, será que foi todo mundo? Eu tenho certeza que foi. Vocês mandaram muito bem na prova. Então, vamos lá. 1075, 10 mais 1, 11. Muito bem, ó. Vocês mandaram super bem na prova. Depois, o ano 1503, 15 mais 1, 16. Muito bem. Então, ó, século 16. Depois, o ano 1822, 18 mais 1, 19. Ó, 18 mais 1, século 19. Depois, 1789, 17 mais 1, 18. Então, ó, 17 mais 1, século 18. Agora vamos para o ano de 1492. E aí, quem acertou desse outro lado? Porque agora tá mais fácil, hein? Não tá? Eu acho. Eu acho que vocês estão tudo assim, eu acertei, eu acertei, eu acertei. Eu tô achando, eu quero ver se confere todo colorido, bonito aí, com a letra linda que vocês estão caprichando. Não esqueçam do capricho. Então, vamos lá, 1492, século 15, 14 mais 1, 15, muito bem. Ano 1139, 11 mais 1, 12. Então, é x2, correto? Não, Pro, isso é 22. Pro, e aí, o que a gente faz? A gente apaga, né? No meu caso, não dá para apagar. E vocês apagam e colocam na frente, tudo bem? Quando vocês fizeram do ano de vocês, muitos escreveram o 1000, eram 2010, 2011 que vocês nasceram, né? Então, vocês colocaram só um 1000. Então, vocês nasceram em 1010, 1011, tá? Foi a mesma coisa aqui, tudo bem? 1264, o que é? 12 mais 1, 13. X mais 3, tudo bem? Depois, 1685, 16 mais 1, 17. Muito bem, olha aqui, século 17. Ano 1348, 13 mais 1, 14. Muito bem, olha aí, século 14. 2019, aí eu tenho o quê? Século 21, correto? Por isso que 2020 também é. E 1968, 19 mais 1,
20. A Pro nasceu no século 20, tá bom? A Pro já é velhinha, muito bem. Galera, vamos lá comigo para a página 20? Vamos lá? Antes da gente começar a fazer a leitura, grifar o que tem que grifar, a Pro fez uma linha do tempo. Todo mundo consegue ver? Ó, olha só. A Pro colocou esse NC como nascimento de Cristo. Então, algumas coisas vieram antes e a Pro colocou algumas coisas que vieram depois. A Pro colocou aqui alguns marcos históricos. O que são marcos históricos? Alguma coisa que aconteceu que marcou a humanidade. Como, por exemplo, nós estamos vivendo um marco histórico, que é essa pandemia. Né? Como teve uma pandemia lá em 1900 e alguma coisinha, 1902, 1920, 17, por aí, nós começamos a ter, em 1902, 1904, nós começamos a ter um início de uma gripe diferente. E aí, em 1920, se não me engano, ela explodiu como a gripe espanhola, 1917, por aí. Ela explodiu como a gente tem hoje o Covid-19, tá? É um marco na vida. Nós tivemos a Revolução de 32, que foi uma guerra, né? Um tipo de uma guerra. Que nós tivemos aqui os soldados constitucionalistas, que nós temos de feriado dia 9 de junho. Esse ano, por conta do Covid, nós adiantamos esse feriado, mas o dia 9 de junho é dia do soldado constitucionalista. Outro marco que nós tivemos, além do nascimento de Cristo, que é tão importante, que faz a nossa linha do tempo, né? Deixa eu pensar aqui. O ano que você nasceu é um marco histórico na vida da sua família. É um ano importantíssimo para sua família. Pergunta para sua mãe, ela jamais vai esquecer o ano que você nasceu. Para ela foi importante, aliás, ela vai lembrar até do segundo que você nasceu, mas é muito importante. Então são fatos históricos, né? São dados históricos que marcam a humanidade, tá bom? Então se a gente tiver aqui, olha só o que marcou a humanidade. Há mais ou menos 4 milhões de anos, o que aconteceu? Foi descoberto os primeiros antepassados da humanidade, os registros dos primeiros primatas, tá? Isso dentro da história. Depois, a gente tem 4 mil anos antes de Cristo, o que a gente tem aqui? A escrita, o nascimento da escrita é mais ou menos 4 mil antes de Cristo. Tá bom? Pro, como é que eles sabem isso? Lembra que nós estudamos os fatos históricos, né? Que a gente estudou. Como é que chama mesmo aquele negócio que que a gente preserva, que um é visual, outro é oral, outro é escrita. Como é que chama isso mesmo? Materiais e materiais. Fontes históricas. Muito bem, é através dessas fontes, desses achados, que eles fazem as análises e vão descobrindo o período que é. A gente que estuda muito e é lindo esse estudo. Aí nós temos aqui o marco mais importante da humanidade, que é o nascimento de Cristo, né? E depois de Cristo, em 475, nós temos a queda do Império Romano aqui no Ocidente, tá? Aqui na nossa região ocidental. Depois, em 1453, depois de Cristo, nós temos a queda do Império Romano também no Oriente. E não menos importante, mas muito importante para a história, em 1789, nós tivemos a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa é tão importante, galera? Porque foi através da Revolução Francesa que nós tivemos esse boom industrial. Então, todas as fábricas que nós temos, que empregam um monte de gente, fábrica de carro, fábrica de micro-ondas, geladeira, TV, tecido, roupa, tudo isso foi na Revolução Industrial, tá bom? Vocês vão ver isso, assim, muito a fundo quando vocês chegarem lá no 7º, 8º, 9º ano. Por enquanto, a gente vê só os fatos, né? A gente sabe que existiu, é importante saber que existiu, tudo bem? Então vamos comigo agora para a página 20, galera? Vamos lá? Olha só, períodos históricos. Você sabia que o estudo da história também utiliza uma grande linha do tempo? A Pro fez uma pequenininha aqui, mas a história, ela é estudada através da linha do tempo. É muito legal, gente. Eu sou muito fã de história, né? Mas eu sou uma aprendiz. Eu gosto de aprender história todos os dias, tá bom? Não esqueçam de pegar o lápis colorido,
marcar texto aí no caderno de vocês, no livro de vocês e colocar aí, né? Correção na videoaula, no dia 10/6, da página 19, e escrever aí na página 20, videoaula 10 de junho, tá? Não esqueçam de colocar sempre a data, que é importante a gente ter as informações, até para vocês estudarem, tá bom? Então vamos lá. Olha só o que diz o segundo parágrafo, que há mais de 200 anos os historiadores elegem marcos temporais que julgam ser eventos importantes, como a Pro colocou aqui, tá? Um problema desse tipo de periodização, ou seja, um problema de ficar colocando período ali, ou uma divisão de tempo, é que ela não contempla um período histórico, ou seja, se eu falar de 4 milhões de anos, o surgimento do homem, ela não vai contemplar um período inteiro, tá? Então ele fala que isso também que tem que contemplar tudo o que aconteceu naquele período. Então a história vai se dividindo e subdividindo, tá? Mas a gente ainda consegue dividir a história. Olha só, tudo que tá em negrito aí. 1, 2, 3, 4, 5 períodos, tá? Qual período que a gente tem? O período da pré-história, que é quando a humanidade surgiu, no estudo da Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea. A Contemporânea é a que nós temos, que nós vivemos, tá? Então, a gente divide o estudo da história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Contemporânea, que é a atual, tá bom? Vamos lá comigo na parte, no primeiro em negrito aí, pré-história do surgimento da humanidade até cerca de 6.000 anos atrás. Então, grifem aí, ó, pré-história do surgimento da humanidade até cerca de 6.000 anos atrás. Grifaram? Agora presta atenção aqui. Foi denominada assim porque os historiadores entendiam que apenas os vestígios escritos traziam informações confiáveis dos nossos antepassados. O termo ainda é usado, mas os historiadores sabem que todos os vestígios humanos, ou seja, tudo que é encontrado, não só os escritos, são fatos históricos, são fontes históricas, são registros históricos, tudo bem? Depois eu tenho a Idade Antiga, grifem aí, Idade Antiga, de cerca de 6.000 anos atrás até o ano de 476, tá bom? O que é isso? É o período, esse período, o que acontece? Ele fala desde os primeiros registros que nós temos lá de 6.000 anos atrás até o fim do Império Romano, porque as mudanças depois do Império Romano foram muitas, tá bom? Grifem aí Idade Média, vamos lá, Idade Média de 476 a 1453. O que a Idade Média fala, gente? Foi a expansão das grandes civilizações, né? O que a gente tem? O domínio de alguns países que se aventuravam pelos mares e iam descobrindo, iam dominando os outros países com comércio, com invasão mesmo, tomando aquelas terras, né? Então, a gente tem bastante cultura nessa época, bastante artigos de cultura, nós temos avanços tecnológicos, sim, nossa, imagina colocar uma caravela no rio, né, no mar, e botar aquilo, o que o vento leve. Gente, nós estamos quase falando de Portugal vir para o Brasil com como é que chama aquele barquinho ali? É igual os nossos navios cheios de GPS, não sei o que. Não, eles vinham com cartas, se baseavam nas estrelas, na lua, no sol, no pôr, no poente. Então foi muita tecnologia sendo colocada ali, bússola, né? Muita coisa colocando aqui. Dessa Idade Média, eu quero que vocês grifem só o finalzinho lá para mim no parágrafo, ó. E a época do chamado renascimento artístico-cultural e de avanços tecnológicos, tá? Idade Média é também chamada de Idade dos Avanços Tecnológicos, tudo bem? Vamos para a Idade Moderna? Grifem lá, Idade Moderna, de 1453 até 1789. Gente, esse aqui foi um período das grandes navegações. Foi aí que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né?
Quantos anos eles demoraram para chegar no Brasil? Olha só, hoje a gente vai daqui a Portugal em quantos dias no navio? Hoje a gente vai daqui para Portugal em quantas horas no avião? Mas para isso acontecer, eles estudaram muito. E olha quantos anos eles demoravam para chegar, quanto tempo eles demoravam para atravessar o mar com o que eles tinham em mãos. Não tinha computador, não tinha GPS, internet, não tinha nada disso. Não sabia se ia fazer frio ou calor, qual tempestade, se o vento ia levar eles para algum lugar. Então é muito legal esses estudos da humanidade. Então, grifaram aí, Idade Moderna, de 1453 até 1789. Quero que vocês grifem aí também, período das grandes navegações e do incremento do comércio marítimo a longas distâncias. O que é comércio marítimo? Portugal não descobriu o Brasil por acaso? Não disse que vinha fazer. Ele ia trocar, comprar especiarias, temperos, alimentos com as Índias? Por isso, acabou chegando aqui no Brasil, tá bom? A gente termina a Idade Moderna com a Revolução Francesa, né? E aí a monarquia cai e começa a ter... Porque a monarquia são os reis, aí a monarquia cai e a gente começa a ter as repúblicas, tá? O que é república? Quando a gente tem um presidente, tá bom? Um líder que o povo escolhe. Depois a gente tem Idade Contemporânea, grifem aí, Idade Contemporânea de 1789 até os dias atuais. Eu quero que vocês grifem aí. Período caracterizado por grande desenvolvimento científico, pela industrialização e por disputas entre grandes potências, o que gerou duas grandes guerras. Por que a gente vai grifar tudo? Porque é o período da história que a gente mais estuda, tá bom? Aqui ao lado de vocês nós temos algumas imagens. Veja comigo lá a primeira. Ali é a pré-história, a imagem da pré-história, tá? Do homem nas cavernas. É um desenho, uma representação. Depois a gente tem aqui um detalhe, uma lápide, isso aqui é real, não é desenho, tá? Eles encontraram numa lápide um casal egípcio há cerca de 4.000 anos. Não é que ele foi encontrado há cerca de 4.000 anos. O registro disso aqui numa lápide, ou seja, num lugar ali onde eles morriam, ficavam enterrados. Hoje a gente tem um cemitério, aqueles túmulos, tá? É um túmulo. Uma lápide é um túmulo. Então aqui, há cerca de 4.000 anos atrás, acharam esse desenho no túmulo. Depois, no de baixo, olha só, a gente tem a representação, ou seja, o desenho de uma propriedade da Idade Média, tá? Aqui a produção o ano de 1600 é quando os irmãos pintaram esse desenho. Aqui a gente tem um detalhe de quando o padre Antônio Vieira, que é importantíssimo para a literatura brasileira, é importante para a história, porque o padre Antônio Vieira foi uma das pessoas que mais escreviam cartas para Portugal falando do Brasil, tá? Então aqui é uma ilustração também, quando ele vem aqui para ensinar os índios a doutrina católica, tá? É importante, o padre Antônio Vieira é uma figura importante para a literatura por conta da escrita, tá? Depois a gente tem aqui em 1911, aqui a gente já tem fábricas. Nessa época, crianças, adultos, mulheres trabalhavam a preço e ganhavam muito pouco. A Revolução Francesa foi uma revolução exigindo melhores condições de trabalho, porque eles trabalhavam 20 horas, mais 17, 19 horas, depende da empresa, por dia, e sem direito ao almoço, outros com meia hora de lanche, ia lá, comia, tinha que voltar. Crianças trabalhavam de forma meio que escrava, tá? Então aqui nós temos em 1911 a foto do interior de uma fábrica de algodão, ou seja, de tecido, tá? Eu não sei a origem dessa fábrica, mas a maioria dessas fotos aqui, a Pro procurou, é tudo na França, tá? Eu não sei essa aqui especificamente, mas a grande maioria dessas indústrias situavam-se na França. No Brasil nós tivemos também, na época de 1930, 1940, nós tivemos muita fábrica de tecelagem. Vocês sabiam que o Shopping Center aqui em Rio Claro era uma indústria, chamava Indústria Matarazzo, uma indústria de tecelagem?
né? Ou seja, pegava aquele fio lá do algodão, da lã, para fazer tecido. Vocês sabiam disso? Pois é, uma fábrica muito famosa, de uma família muito importante para a formação de São Paulo. Rio Claro tem muita história, a gente precisa conhecer. Conhecimento não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue dialogar e a gente não é enganado pelas pessoas, tá bom? Em todos os sentidos a gente precisa conhecer tudo, tá bom? Olha só, gente, na página 21, vocês podem ler aí o Você Sabia, tá? Que o Você Sabia fala sobre as marcações dos períodos históricos, que a gente já falou ali, né? Eu já contei para vocês um pouquinho do que é os períodos históricos, e eu queria fazer junto com vocês o exercício 3, tá bom? Não vou fazer não, só vou explicar, aí a gente corrige na próxima aula, fica mais emocionante. Então vamos lá, olha só, observe as figuras a seguir. Elas são fontes históricas, isto é, vestígios e documentos por meio dos quais é possível estudar os diferentes períodos da história. Associe as fontes à época histórica que elas apresentam. O que é pré-história? Vocês vão ter que descobrir aqui. Detalhe, olha a legenda da foto, tá bom? Então, bons estudos, boa aula. A Pro corrige isso aqui na nossa próxima aula. Tá? Podem mandar as fotinhos para Pro lá no diário mesmo, para mostrar a letrinha de vocês, como é que vocês estão fazendo, tá? E a Pro vai a Pro já vai desafiando, hein? Que a página 22 e 23 vai ficar para vocês. Calma que a Pro vai falar para quando mas se vocês já quiserem dando uma lidinha, é importante, tá? Mas a Pro depois dá a data certinho desse desafio, tá bom? Meus amores, um super mega beijo. A Pro apaixonada por história. A Pro não sabe tudo de história, mas a Pro procura fuçar bastante. E a Pro gosta muito de conversar com os colegas que são professores de história para poder aprender um pouco mais. Eles sempre têm algo muito legal para ensinar pra gente. E se vocês têm alguém que gosta de história, que é da família de vocês, ou que vocês tenham contato, senta um pouquinho com eles, vale muito a pena, tá bom? Um super beijão pra vocês. Tchau!